Eu acho que a maioria de vocês já tem conhecimento do como exploração de cavernas são extremamente arriscadas, e isso mesmo que você vá numa caverna já conhecida, já mapeada, ou até mesmo com um guia que vai lá na caverna várias e várias vezes com diversos turistas. Deve existir cavernas com uma probabilidade de risco extremamente baixa, mas mesmo assim a quantidade de coisas e conhecimentos que você tem que ter sobre a caverna em si para você visitar ela é imenso. É sabendo disso que no vídeo de hoje eu quero contar para vocês 2 casos que aconteceram em uma só caverna. Então vamos lá. Primeiramente, eu acho que é senso comum que as cavernas elas são formadas ao longo dos anos pela água. É pela corrosão de água ácida que vai passando ao longo de milhares, milhões de anos, se infiltrando pela terra, vai passando por umas pedras específicas que vão sendo desgastadas pela água e formando aquela abertura enorme que a gente vê muito por aí. Essa é a forma mais comum de como surgem cavernas, a mais importante pra gente aqui. Por quê? Um dos perigos de cavernas se chamam inundações repentinas, que é quando você está simplesmente explorando a caverna e do nada, do completo nada, começa a vir uma enxurrada de água na sua direção. Isso acontece porque justamente como as cavernas foram criadas pela água, a água continua passando por lá em determinadas épocas, em determinados momentos. Mas por que necessariamente acontece uma enxurrada de água do completo nada? Por causa das temporadas de chuvas na região da caverna. Mas tem um problema. Você pode até pensar que é fácil evitar, porque se não tá chovendo na região da caverna em si, ou pelo lugar da floresta que você tá, significa que tá seguro. Mas não. Se chover em outras regiões um pouco longe da caverna, a água pode vir de outros lugares até a caverna que você estava entrando. Então isso é algo que as pessoas locais têm que avisar, já tem que estar explorado para você entender quando evitar a caverna em determinada época de chuva, em determinado lugar. Um segundo perigo de cavernas é que ela tem lugares sifonados, que é basicamente lugares da caverna que estão completamente submersos em água. Eu nem vou considerar, nem vou mencionar direito aqui as cavernas que são totalmente submersas em águas, que aí se já é perigoso explorar uma caverna comum, imagina você explorar uma caverna onde você tem que ir nadando por todos os lugares apertados. O quão claustrofóbico, como você tem que depender do tanque do seu oxigênio para explorar uma caverna desse jeito. É uma maluquice, mas enfim, voltando para as partes das cavernas normais que são sifonadas, é justamente por essas enxurradas d'águas e infiltrações de águas na caverna que essas coisas surgem, e você também tem que tomar muito cuidado para você não acabar caindo no lugar desse. Aí tem um terceiro perigo, que é o risco de desmoronamento. Se eu não me engano, também por causa da chuva aqui no Brasil. Eu tava pesquisando sobre caverna, né? E apareceu um caso pra mim que eram bombeiros e os caras estavam treinando e a caverna desabou em cima deles. Olha que situação desgraçada. Supostamente profissionais treinando na caverna e mesmo assim, eles não previram os riscos certos. Aí tem um quarto perigo causado pela caverna que eu pesquisei também, que é o baixo oxigênio nela. Por quê? Em determinadas cavernas, o ar dentro delas acaba tendo muito foco de gases pesados, gases tipo CO2, metano e essas coisas, onde você pode entrar na caverna normalmente, você pode ir se aprofundando nela até que começa a sentir algo diferente, mas você não entende exatamente por que, não é uma falta de ar, até porque você está respirando, só que você desmaia, porque faltou oxigênio. Um dos jeitos de você saber se essa caverna tem esse risco ou não é acendendo uma chama e descendo com a chama, porque se a chama se apagar, significa que faltou oxigênio, significa que é pra você não entrar nela. Agora imagina alguém completamente aquém dessa informação. O cara ou o grupo, os amigos ali vão lá achando que é só uma caverninha, e mesmo no vídeo que eu deixei pra vocês verem, é bem na entrada, então mesmo as pessoas nem indo muito longe e achando que só vai dar uma olhada ali na entrada da caverna, a pessoa morre ali e ninguém vê. É sabendo de tudo isso, principalmente envolvendo a força e a agressividade da água dentro de uma caverna, que eu quero falar do caso de hoje. Porque no dia 13 de outubro de 2007, em uma caverna da Tailândia, um grupo de 8 pessoas foram com 2 guias explorar uma caverna chamada Nang Talu Cave. Para vocês terem uma ideia da tradução desse nome, significa caverna da água perfurante. Essas 8 pessoas eram um casal de britânicos, uma família de 4 suíços, o marido, a mulher e as 2 filhas adolescentes, uma criança alemã de 10 anos e a mãe dele, e mais os 2 guias tailandeses. Esse era o grupo. Só que tem um detalhe, essa mãe do garoto de 10 anos, ela desistiu de entrar na caverna, mas ela deixou o filho dela para ir lá dentro. E aí, como eu falei no início dos perigos de uma caverna na temporada de chuva na região, quando esse grupo inteiro foram fazer esse tour, tava com chuvas na região.
Os guias que estavam levando eles foram avisados dessas chuvas. Eles foram recomendados e advertidos para não entrar lá. Na entrada da caverna tinha e tem até hoje placas avisando sobre os cuidados em relação a essa temporada de chuvas. Mas mesmo assim, os 2 guias tailandeses levaram esse grupo de 8 pessoas para entrar na Nang Talu Cave. A caverna era realmente muito bonita, tem um monte de estalactite enorme formando toda a caverna. Ela não era uma caverna claustrofóbica com espaços extremamente pequenos, era bem legal de estar lá. Só que depois de um tempo deles explorando a caverna, um som de água muito forte começou a ir na direção deles. Para vocês terem uma noção, tinha água na caverna já, só que ela subiu de 50 centímetros para 10 metros em questão de minutos. A maioria dos turistas e os guias também foram completamente arrastados pela água, sem chance de sobreviver. Só o casal de britânicos, eles conseguiram subir em alguma partezinha da caverna e ficar lá no topo. É que muito tempo depois, umas 8, 10 horas, os corpos foram encontrados de 8 pessoas. Mas curiosamente, os socorristas adentrando ainda mais a caverna, teve uma mulher que começou a gritar por eles quando eles estavam se aproximando com a luz. E isso foi 16 horas depois. Essa mulher era uma das pessoas do casal britânico que conseguiu subir numa partezinha da caverna. Ela se chamava a Helena Carroll. E ela foi a única sobrevivente desse grupo de 9 pessoas que adentraram a caverna. No caso, seriam 10 se a mãe do moleque de 10 anos não tivesse desistido. E aí você pode até perguntar, mas não foi ela e o marido que ficaram na partezinha da caverna? Ela disse que depois de um tempinho, o marido propositalmente se jogou na água para tentar ir para a saída para buscar ajuda, porque ele achava que se os dois ficassem lá na caverna, os dois não iam sobreviver. Então ele tentou fazer esse ato heróico, mas o problema é que ele subestimou demais a força que uma água tem, principalmente quando você tem uma caverna cheia de obstáculos para atravessar e nadar até a saída. Então ele também não resistiu. A que sobreviveu, a Helena, disse que enquanto ela estava tentando subir junto com o marido nessa partezinha superior da caverna, ela deslizou, mas o marido conseguiu segurar ela. Então ele realmente foi um herói para ela, mesmo com a fatalidade que aconteceu. Ela disse que, abre aspas, em 1 minuto eu estava no lugar mais bonito do mundo. No outro, a morte estava à minha volta. Ela disse que viu todo mundo sendo arrastado um a um. Todas as luzes da caverna que estavam sendo iluminadas, no caso, pelas tochas do guia, foram completamente apagadas e ela ficou completamente no escuro. Ela disse que tentou convencer o marido a ficar, mas não deu certo de qualquer jeito. Ou seja, tanto a agência de turismo envolvendo esses guias, quanto os próprios guias, que também caíram nessa fatalidade, foram extremamente irresponsáveis. É como eu falei, já estava na região na temporada de chuva, tinha esse risco. Eles foram avisados no caminho até lá que tinha esse risco. Tinha várias placas na entrada da caverna que tinha esses riscos. E mesmo assim, eles foram até lá e levaram um grupo de turistas europeus, ignorando todos os avisos de todo mundo. Mas não acaba aqui, porque tem o segundo caso envolvendo essa caverna. No dia 6 de agosto de 2024, ano passado, quase 10 anos depois dessa tragédia dos turistas europeus, algumas coisas meio que mudaram em relação a explorar essa caverna. Foi estritamente proibido entrar nessa caverna durante a temporada de chuvas. Mas tem um problema, assim como a gente vê muitas vezes acontecendo aqui no Brasil mesmo, tem coisas que são proibidas, mas elas não são fiscalizadas. Ou seja, mais uma vez, 6 de agosto, era uma temporada de chuva e um grupo de 24 pessoas entraram na caverna mais uma vez. Dessas 24 pessoas, 2 eram guias. Eu acho que não é surpresa esse ponto de vídeo que, mais uma vez, uma inundação repentina começou a estrondar na cabeça de todo mundo dentro da caverna e a água estava vindo. Só que por um acaso, nessa situação, das 24 pessoas que estavam lá dentro, 23 sobreviveram. E um dos que foram levados pela enchente, e a única morte desse caso, foi um dos guias, que, pelo que eu entendi, ele estava tentando ajudar todo mundo a não ser levado pela enchente e tudo, e acabou ele mesmo sendo levado pela enchente. Pelo que eu li, supostamente, dessa vez, medidas legais foram tomadas contra a empresa do turismo. Não adianta só culpar estritamente os guias que levaram todas as pessoas, porque tem uma agência muito maior por trás, uma empresa por trás. Eu acho também que tinha que responsabilizar os guias, porque eles deveriam ser guias
e guiar as pessoas por um local seguro. As pessoas confiam em guias, é pra isso que eles servem, e mesmo assim acontece uma situação dessa. E mais ainda, responsabilizar a empresa de turismo, não tinha por que isso ter acontecido de novo, já estava proibido. O único problema, mais uma vez, é que nada disso foi fiscalizado. Eu não sei se de um ano pra cá isso mudou ainda mais, se tá mais fiscalizado, se tem alguém lá pra impedir. Então são duas situações muito tristes, muito evitáveis. Você confiar em pessoas locais da região para ser guiado por uma caverna, para ter um momento de diversão, um momento feliz, um momento de ver uma formação da natureza extremamente linda, e acabar caindo numa armadilha dessa é realmente muito ganancioso. Então fica meu aviso aí, a lição: mesmo que vocês tiverem guias para certos lugares, tomem cuidado, façam suas próprias pesquisas, não confiem cegamente na pessoa ali, e acho que principalmente tomem muito cuidado com cavernas. Cavernas são extremamente perigosas. Essa caverna é extremamente turística lá na região, e mesmo assim, ela ainda é perigosa. Muito bonita, assim como a Helena, que sobreviveu no caso de 2007, disse, mas do nada ela acabou estando num rio de morte. É isso, esse tema pesadinho, espero que tenham curtido. Assistam o meu podcast. Essa ideia de vídeo veio justamente do meu último episódio lá do podcast, que eu fiz um episódio focado num caso de uma caverna, que dessa vez não deu completamente errado, mesmo assim o cara passou por uma situação muito tensa. Mas é isso, até a próxima. Tchau.